Empatia, olha só que foto legal que eu achei de empatia. É quando você sente, você raciocina, você percebe o outro. Então não basta, a gente já falou bastante de empatia, não basta postura isenta, você precisa se colocar no lugar do outro, né? Entender a cultura, a origem, aonde ela estudou, quais são os pontos de vista, o estilo, se é mais magnético, se é mais elétrico, se é mais racional, se é mais afetivo. E com isso te dá uma vantagem, porque muitas vezes, quando você pratica empatia, você já até sabe o que o outro vai responder, dá até vontade de perguntar e responder na frente, porque você conhece a pessoa. Isso é bacana para você exercitar a liderança. E quando eu falo de adaptabilidade, eu gosto muito desse desenho da Disney, que tem o duelo do Merlin com a Madame Mim, que é um exemplo de postura, que eu chamo aí de transmutação mental. A transmutação mental é a arte de transformar sentimentos e posturas negativas em estados elevados de consciência, mostrando que toda emoção pode ser redirecionada pela vontade e pela escolha consciente de como queremos sentir e agir. No desenho do duelo entre Madame Mim e Merlin, enquanto ela muda de forma movida pelo impulso e pelo ego, ele transforma com sabedoria e equilíbrio, mostrando que, assim como no embate, nossos sentimentos e posturas também podem ser guiados pela vontade consciente e não pelas reações instintivas. Quando a gente está no jogo para vencer a vida, no trabalho, a gente tem que separar muito o nosso eu, né, deixar ele em casa, o nosso eu para a família, para os amigos, do teatro que é um ambiente profissional. Isso é um teatro, a gente não pode misturar todas as coisas. E aqui nesse desenho o que eu gosto é que a Madame Mim chama o Merlin para um grande desafio. E ele sempre traz um animal que resolve a situação de maneira pacífica e ela sempre muito agressiva. E a questão de conflito, a questão do dia a dia no trabalho traz muito esse desafio. Eu estando consciente, lembra? Eu posso transmutar as minhas emoções e a minha postura. Eu posso ter controle sobre isso. Tudo isso para quê? Para que a tua empreitada tenha êxito, para que você não caia por razões emocionais ou por mau julgamento. Então eu chamo isso de transmutação mental. Eu estou consciente, eu estou controlando as minhas emoções, eu estou observando todos com empatia e eu estou sendo o bicho que eu tenho que ser para aquele momento, para as coisas andarem para frente. Afinal, eu sou flexível, eu me adapto. E falando em empatia, existem várias técnicas para você observar as pessoas, por exemplo, que você vai negociar, as pessoas que você vai vender, ou convencer, ou argumentar. Lembra que eu falei lá do símbolo do taoísmo, das pessoas elétricas, magnéticas, das pessoas mais racionais e mais emocionais? Olha aqui, eu tenho as pessoas mais rápidas, as elétricas, e as pessoas mais magnéticas, que elas precisam de mais tempo para gerir as coisas. Eu tenho as pessoas mais racionais e as pessoas mais emocionais. E quando você senta para negociar com uma pessoa, você tem que observar como ela decide. Se ela é mais racional ou se ela é mais emocional. Se ela é mais racional, eu preciso levar argumentos. Se ela é mais emocional, eu preciso aparentar, ser mais confiável, conquistar a confiança dela. Mas ela é muito elétrica, ela é rápida para decidir ou ela é muito lenta? Uma pessoa muito rápida e emocional, ela é uma pessoa explosiva emocionalmente. Uma pessoa muito rápida e racional, ela é uma pessoa mais fria, mais calculista. E do outro lado, eu tenho o racional lento, que é aquele cara que precisa de informação. E aquela pessoa emocional lenta, ela precisa se envolver com você. Então, isso é empatia. Olha, eu estou te observando como você decide. E a minha postura para conversar com você nesse momento vai ser diferente, dependendo do que eu encontrar. Eu não posso ser monolítico. Se eu sou sempre igual com todo mundo, eu vou ter 25% de chance de acertar na minha abordagem. Então, quando eu uso empatia para perceber as pessoas,
Eu posso usar essa empatia para ter uma estratégia para eu me comunicar com essa pessoa. Vamos ver onde se encontram as pessoas aqui. No primeiro quadrante, as pessoas racionais e mais lentas não tem melhor, tá? O lento e o rápido são características das pessoas. Então tem aquela pessoa que é mais racional, mais lenta, e eu estou ali sentado para fazer negócio com essa pessoa, para discutir uma opinião. Uma pessoa dessa gosta de argumentos, dados e fatos. Ela gosta de ver isso, de calcular. Esse é aquele cara que você vai apresentar um resultado de um projeto e você levou lá no PowerPoint 3 planilhas com 20 linhas cada um e você está projetando lá os resultados das planilhas. Esse cara é aquele cara que na 3ª planilha, na 4ª coluna, na 5ª linha ele fala que aquela conta está errada. E toda a empresa revisou a apresentação e não pegou, esse cara foi lá e pegou. Sempre tem um cara assim na nossa vida, né? Eu tenho que me preparar. Para esse cara, eu preciso levar, conferir, levar dados, fatos. Esse cara, eu vou perguntar para ele, você tem tempo? Quanto tempo você tem para a reunião? Ele sempre vai falar, 1 hora, se passar um pouquinho, tudo bem. E ele quer, se você for muito raso com esse cara, você perdeu o cara. Esse cara gosta de dados e fatos, a mesa dele é toda organizada, ele tem a gaveta organizada, ele é um cara da terra, ele é um cara magnético, ele é um cara controlador. E aí eu tenho que levar uma apresentação da minha ideia para que satisfaça esse cara. Esses caras estão lá no financeiro, esses caras são engenheiros, são caras que gostam de profundidade nas coisas, mas eles não são emocionais. Então esse cara, dificilmente você vai fazer um vínculo afetivo no trabalho. Mas ele vai começar a gostar de você se você traz a informação organizada, se você atende essa sede que ele tem por dados e fatos. Então esse é o analítico. Eu tenho aqui do outro lado o terror das empresas, que é o pragmático. O pragmático, ele é racional, ele é rápido. Então, quanto tempo eu tenho, senhor pragmático? 30 minutos. Se der para fazer em 15, beleza. Então, como que você vai se preparar para conversar com um cara desse? Você vai pegar a apresentação do analítico e vai inverter ela. Você vai trazer primeiro o resultado e vai ter ali a explicação das planilhas de como você chegou lá. Então você conta o resultado e pergunta, você quer saber como eu cheguei aqui? Então primeiro você mostra o resultado e depois, se ele perguntar, você vai para o detalhe. Mas esteja muito bem preparado, porque esse cara, a frase desse cara eu te pego na próxima. Esse cara que vai falar assim, poxa, eu contratei a sua empresa para fazer isso e é eu que estou ensinando vocês a fazerem, e vai dar aquela risadinha sarcástica assim, né? Ele é um cara que a mesa dele é limpo, ele é pragmático, a mesa é limpa, não tem quase nada, tem uma foto dele jogando tênis, mergulhando, esportes individuais, e esse cara, ele sempre vai te desafiar. Então vá preparado, se você não tem segurança dos dados, leva alguém que te ajuda e cuidado, não demonstra medo, despreparo, porque o pragmático te engole nessa hora. Acho que todo mundo vai visualizando aí no dia a dia as pessoas que se encaixam nesse quadrante aí. Então ele tem um jeito diferente para você se preparar. O afável, turma, é aquele que toma decisões lentas, mas pelo envolvimento, pela história que ele tem com você. O afável é muito legal, ele vai virar o teu amigo, se por acaso você fez contato. Se por acaso ele percebeu que tem valores parecidos com você. Mas ao mesmo tempo ele é uma armadilha, sabe por quê? O afável começa a contar da vida dele, você conta da tua vida também. Mas se a vida dele é muito diferente da sua, quando você vai embora ele fala, ih, esse cara não tem muito a ver comigo. Então, o afável sempre te deixa muito à vontade para falar as coisas. Toma cuidado com o que você fala, porque se você se abrir demais, você pode mostrar grandes diferenças que você tem com ele. E ao mesmo tempo, ele vai começar com o tempo a confiar mais em você, se você não produzir grandes sustos emocionais nele ou grandes diferenças de pensamento. Aqui é muito importante ser isento. E o afável, turma, você tem que ter paciência, porque ele não tem foco que nem o pragmático. Você vai fazer uma reunião com o afável,
você começa lá falando do resultado do trabalho que você fez. Quando você olha para o afável, ele está ali, dando uma olhadinha no celular, ele não está prestando atenção. Então, aí ele fala, vamos tomar um café? E você levanta, vai tomar um café, ele fala, poxa, no final de semana eu fui para um lugar, não gostei muito, mas essa semana também eu tive que demitir um funcionário. Ele começa a se abrir, se abrir, se abrir, se abrir, se abrir. Então esse cara não tem muito foco. O afável você tem que ser eclético, entrar nos assuntos dele, tomar cuidado para não se expor demais, mas ao mesmo tempo você precisa entender que você não vai conseguir impor o teu ritmo ali pragmático para acabar logo. Ele vai te interromper várias vezes e é assim que é. Então quando ele ganha a confiança de você, às vezes ele vai falar assim, tá bom, tá tudo bem? Você fala, tá, então vamos em frente. Me mostra aí só a última tela para eu entender como foi, vamos em frente. Esse é o afável. O expressivo é o meu cliente montanha-russa. Por quê? Ele tem explosões emocionais, ele é de lua. Então, quando está indo tudo bem, ele me ama, ele me elogia, fala que eu sou o melhor profissional do mundo. Mas se deu alguma coisa errada e ele está num dia ruim, ele vai me dizer umas besteiras que vão andar de mão dada com assédio moral. E essa montanha-russa de emoções, você precisa andar como se você estivesse num parque de diversão. Ele é essa montanha-russa, você não deve deixar que essas emoções dele afetem o seu interior. Ele é assim mesmo. E aí lembra que eu falei do pêndulo, do ritmo? Você tem que observar o ritmo dele. Quais são os momentos de angústia e os momentos de felicidade. E aí as suas reuniões você vai marcando e monitorando o momento certo de estar com o expressivo. Então o expressivo ele tem toda essa sua observação e essa sua gestão para lidar. Isso é ver as pessoas com empatia. Eu dei uma ferramenta para vocês observarem as pessoas como elas decidem. E para cada tipo de perfil, você toma uma estratégia para lidar com essas pessoas. Né? Então o analítico ele tem o tom de voz constante, ele faz gestos pensativos, não é que ele não está gostando da tua apresentação, ele está raciocinando, aquela voz constante, que dá sono, sem emoção. O pragmático tem o tom de voz firme, nós vamos conseguir, eu quero ver resultado. Ele bate na mesa, ele tem gesto impositivo, ele te desafia, ele gosta de falar que ele conhece mais. Ele é um desafio realmente. Ali, se você precisa mostrar dados e os dados satisfazem, aqui você mostra resultado e precisa mostrar de maneira sucinta. O afável baixa inflexão, olá meu amigo, quanto tempo, que bom que você está aqui, vamos tomar um café, como é que vai a tua família, esse tipo de coisa. Gestos suaves, convidativos, amorosos. E eu estou até para dizer que está chateado, estou triste com você, né, com o resultado, pô, sempre foi bom, o afável é assim. E o expressivo é explosão. Assim como ele mostra explosões de alegria, ele mostra explosões de ódio, de tristeza, ou seja, é o cliente montanha-russa. Se divirta com a montanha-russa, não leva para o pessoal. Essa vida profissional é um grande teatro, a gente tem que saber atuar nesse palco. Afinal, quando eu sou um ator e existe uma peça que me ofendem na peça, eu sei que não é pessoal, é para o papel que eu represento. Aqui, olhe para os seus clientes com empatia, para as pessoas que você está negociando e ache o estilo certo. Para quê? Para você ter êxito nessa negociação, naquilo que você está tentando empreender e conseguir com essa pessoa.